Olá, estamos de volta com o Dr. Retina. Hoje o assunto é catarata, retina e catarata. A cirurgia de catarata é uma das mais realizadas no mundo e, na maioria das vezes, traz excelentes resultados. Mas existe um detalhe que muita gente desconhece. A visão não depende só da lente do olho. Hoje, no podcast Dr. Retina, vamos explicar por que a retina pode ser decisiva para o sucesso ou a frustração depois da cirurgia. Para essa conversa, recebemos o professor especialista em retina, Rodrigo Jorge, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Olá, doutor Rodrigo. Olá. Vamos começar do começo? O que é catarata e o que é retina? Olá. Eu trouxe aqui uma maquete do globo ocular para explicar que o olho ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica. E o que é a catarata? A catarata é a opacidade de uma lente que nós temos dentro do olho. Essa lente é chamada cristalino. Então, fazendo analogia com uma máquina fotográfica, nós temos duas lentes da máquina fotográfica e nós temos o filme da máquina fotográfica, que é a retina, certo? Lente, que as duas lentes focam a imagem no filme da máquina fotográfica, que é o fundo de olho. Então, o que é catarata? Catarata é a opacidade que normalmente vem com a idade, né? Ela pode ser congênita também, a criança pode nascer, mas isso é outro assunto. Nós vamos falar aqui da catarata senil, aquela que aparece com a idade. Então, a catarata é a opacificação da lente de dentro do olho, é chamada cristalino. Tá. E por que um problema na retina pode interferir tanto no resultado da cirurgia de catarata? Então, a visão ela é uma combinação de um sistema óptico com um sistema sensorial, sensitivo. Se você tem a lente da máquina fotográfica funcionando perfeitamente, ou se você troca uma lente que estava ruim, mas o filme da máquina fotográfica está com problema, você não vai ter uma foto muito boa. Então, a gente precisa lembrar que o olho ele é um conjunto de tecidos que trabalham de forma associada. Se trocamos a lente, mas a retina, o filme da máquina fotográfica está com problema, a foto às vezes não sai ou ela sai muito ruim. Tá. E é possível o paciente operar a catarata e, tecnicamente, essa cirurgia ser perfeita e, mesmo assim, o paciente continuar enxergando mal ou piorar até a sua visão? Com certeza. Tá? Então, se o paciente tem, um exemplo, se ele tem um inchaço na retina por retinopatia diabética, ele tira a catarata e a lente fica muito bem posicionada, só que apesar dela focar a imagem perfeitamente no plano da retina, a retina tem um inchaço que não permite com que a informação da luz, né, a informação luminosa que entra pela frente do olho seja traduzida, né, seja captada adequadamente pelos fotorreceptores e, por meio do nervo óptico, levada para o cérebro. Então, sim, existe essa possibilidade, aliás, ela não é incomum, de um paciente fazer uma cirurgia perfeita, mas se ele tiver problema na retina, esse problema impede que haja recuperação visual. Tá, ok. E esses problemas, quais são os problemas de retina mais comuns encontrados em um paciente que tem catarata? Olha, eu acho que o número 1 é a retinopatia diabética. Inclusive, os pacientes diabéticos eles têm maior chance de terem catarata. Então, além da doença na retina, esses pacientes eles possuem um pouco mais cedo, eles desenvolvem um pouco mais cedo a catarata.
Então, eu diria como número 1 a catarata e como número 2 a degeneração da mácula que vem com a idade. Porque a catarata e a degeneração macular acontecem em pessoas acima dos 60 anos de idade, a catarata senil e a degeneração macular. Por isso que é muito importante você descartar essas duas doenças antes de se realizar uma cirurgia de catarata. Muitas vezes o paciente diz: meu problema é só catarata. Por isso, mas isso nem sempre é verdade. O que mais que ele pode ter? Ou, às vezes, ele pode nem ter catarata. Né? Exatamente. Isso é extremamente importante. O problema da retina, às vezes, ele causa a falsa impressão para o paciente que ele tem catarata. E a degeneração macular, por exemplo, ela é lenta, principalmente a forma seca, que nós vamos comentar mais para frente. Então, o problema no filme da máquina fotográfica, às vezes deixa a visão embaçada, mas para o público leigo isso soa, né? Ele sente como se fosse, o que ele conhece mais é a catarata. Então, ele assume que ele está com uma catarata, procura um profissional, e esse profissional, ele deve, como nós também vamos comentar a seguir, fazer exames que ele possa detectar essas doenças. Infelizmente, algumas vezes, os pacientes são operados de catarata e o problema principal é no filme da máquina fotográfica, na retina. Entendi. Bom, nós estamos aqui com a Evelyn, que trouxe as dúvidas aí do público. Olá, Evelyn, bem-vinda. E aí, o que nós temos de dúvida aí do público? Ia perguntar justamente isso, doutor. Uma das perguntas aqui é se existe o risco da gente descobrir um problema na retina só depois da cirurgia de catarata. Exatamente. Muitas vezes é isso que acontece. O paciente, ele às vezes participa de desses programas de cirurgia em mutirão, onde não existe uma avaliação muito cuidadosa do fundo de olho, e aí ele tem a catarata operada e depois ele descobre que ele não melhorou. Quando ele vai procurar uma avaliação um pouco mais detalhada, um pouco mais rebuscada, ele descobre que ele tem problema na retina. Então, isso é super comum, infelizmente. Então, como às vezes não tem um sintoma específico para a gente diferenciar se o problema é na retina ou na catarata, pode-se dizer que a gente sempre precisa fazer uma avaliação da retina antes de decidir fazer uma cirurgia de catarata? Isso mesmo. O resultado da nossa mensuração na tabela de acuidade visual depende tanto do sistema óptico das lentes como do sistema sensorial da retina. Quando nós fazemos uma avaliação oftalmológica, um dos primeiros exames é a acuidade visual, checar a acuidade visual do paciente, que você coloca o paciente a uma distância padronizada de uma tabela de acuidade visual e pede para que ele leia aquelas letras. Essa acuidade visual, ela depende tanto do sistema de lentes como do sistema dos tecidos sensoriais, da retina. Quando você não tem uma acuidade visual adequada para aquela idade, você tem que investigar se a perda de visão é por questão óptica, pode ser óculos, pode ser opacidade dos meios, catarata, por exemplo, ou pode ser um problema na retina. Por isso que você sempre tem que avaliar não só a parte da frente do olho, que tem a córnea e o cristalino onde dá a catarata, mas também o fundo do olho, onde você pode ter problemas que também levam à baixa de acuidade visual. Então, resumindo, o paciente tem um embaçamento. Será que esse embaçamento é porque tem uma opacidade, um problema na córnea, no vidro do olho? Será que é um problema da lente que está dentro do olho? Ou será que é um problema no filme da máquina fotográfica? Essa avaliação
é feita pelo oftalmologista. E aí está toda a arte da medicina relacionada à especialidade. Você saber discernir o que está mais, qual é o problema que está contribuindo mais para aquela baixa de acuidade visual. Então, não significa que quem tem problema na retina não possa operar catarata, mas tem que ser muito bem investigado para tomar a melhor decisão junto com o médico. Exatamente, como nós vamos comentar mais para frente, desde que o paciente esteja ciente do problema da retina e ele concorde com a intervenção, ela pode ser realizada. O problema é o paciente ser surpreendido depois da cirurgia com a notícia que ele tem um problema da retina. Isso causa desconfiança e faz com que o paciente geralmente procure uma segunda opinião. Maravilha. É isso? Obrigada. É isso. Bom, hoje ficou claro que a catarata e a retina caminham juntas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o que precisa ser avaliado antes da cirurgia e por que exames mais modernos fazem toda a diferença. Até lá. E não se esqueça, acompanhe o Dr. Retina nas principais plataformas.